Oi, meu nome é Daniel, eu sou professor de História e na aula de hoje nós vamos falar sobre a Revolução Americana, a revolução que levou à independência das 13 colônias e ao surgimento dos Estados Unidos da América como nação durante o século XVIII. A Revolução Americana é o nome que se dá para o processo que marcou a independência das 13 colônias e o surgimento dos Estados Unidos da América como nação, e isso aconteceu no século XVIII, a partir de 1776. A Revolução Americana ela aconteceu por conta de insatisfação dos colonos com algumas medidas que estavam sendo tomadas pela metrópole, ou seja, pela Inglaterra. Então esse choque de interesses entre a elite colonial e a coroa inglesa acabou levando a uma insatisfação, e essa insatisfação mobilizou os colonos a lutar pela independência. Mas além disso, a Revolução Americana, além de ter sido motivada por conta dessas insatisfações, por conta desses interesses distintos, ela também foi motivada a partir dos ideais iluministas que estavam sendo difundidos tanto na Europa como em outras partes do mundo naquela época. Esses conflitos de interesse entre a elite colonial americana e a coroa inglesa, eles começaram a se manifestar a partir da Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos ela aconteceu entre 1757 e 1763 e foi um conflito que aconteceu em diferentes partes do mundo, na Europa, na Ásia e também na América do Norte. No caso da América do Norte, esse conflito foi da Inglaterra contra a França, principalmente por terras a serem colonizadas, e a Inglaterra, apesar de ter sido vitoriosa nesse conflito, ela saiu com alto grau de endividamento. Por conta do endividamento que a Inglaterra saiu ao final da Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra precisava aumentar a sua arrecadação de impostos. E a solução encontrada pela coroa britânica naquele momento foi de aumentar os impostos exatamente das 13 colônias. A imposição de novos impostos criados pela coroa inglesa sobre a colônia tinha como objetivo impor um controle maior sobre aquelas colônias. É importante a gente lembrar que as colônias inglesas na América do Norte elas se desenvolveram com a presença britânica, com a presença da metrópole de uma maneira muito fraca. Então a criação desses impostos foi uma tentativa da coroa de aumentar o seu controle sobre essas colônias e ao mesmo tempo de aumentar a arrecadação para poder repor as perdas financeiras que haviam acontecido durante a Guerra dos Sete Anos. Esses impostos criados, eles acabaram naturalmente gerando uma grande insatisfação na elite colonial, e essa insatisfação da elite colonial acabou gerando uma série de atritos entre a elite colonial americana e a coroa inglesa. Além da criação de impostos, outro motivo que gerou insatisfação da elite colonial americana foi a proibição da coroa inglesa da ocupação de novos territórios no Oeste. Existiam territórios no Oeste que a Inglaterra havia ganhado dos franceses durante a Guerra dos Sete Anos. Esses territórios eles iam da região dos Montes Apalaches até a região do rio Mississippi. E os colonos americanos eles ambicionavam ocupar e colonizar essas terras. Só que a coroa inglesa proibiu os colonos de ocupar essas terras para evitar conflitos com os indígenas. Isso acabou gerando insatisfação. Então, a Revolução Americana, que levou à independência das 13 colônias e ao surgimento dos Estados Unidos, ela foi motivada então por essas duas questões. A insatisfação da elite pela criação de novos impostos e pela tentativa da coroa de ampliar o seu domínio sobre as 13 colônias, e também pela insatisfação por conta da proibição da ocupação dessas terras no Oeste. Conforme falamos, durante esse período da década de 1760 e 1770, a Inglaterra acabou criando uma série de leis que aumentavam a cobrança de impostos sobre as 13 colônias. Uma das leis mais importantes criadas nesse período foi a Lei do Açúcar. A Lei do Açúcar ela foi decretada em 1764 e ela criava um imposto sobre a venda do açúcar e, além disso, ela criava mecanismos também para acabar com o comércio triangular, que era uma atividade extremamente importante, principalmente para as colônias do norte. Depois da Lei do Açúcar, nós tivemos a Lei do Selo, que foi decretada em 1765.
A lei do selo, ela decretava basicamente que todo documento emitido na colônia, seja documento de identidade, jornal ou certidões, documentos em geral, documentos emitidos em papel, eles deveriam possuir um selo da coroa e, naturalmente, esse selo era pago. As leis Townshend, decretada em 1767, acabou criando uma série de impostos sobre diferentes produtos, como por exemplo chumbo, tinta, açúcar, chá, etc. Uma das leis que mais trouxeram insatisfação para os colonos americanos nesse período foi a lei do chá. A lei do chá ela foi decretada em 1773 e ela impunha o monopólio da venda do chá para a Companhia das Índias Orientais. Essa lei ela gerou muita insatisfação porque grande parte da elite colonial americana participava da venda do chá e a venda do chá era um comércio extremamente lucrativo. Com essa proibição da coroa, essa elite colonial foi excluída desse comércio e esse comércio então ele passou para as mãos única e exclusivamente da Companhia das Índias Orientais. Essas 4 leis que foram citadas aqui foram algumas das várias leis que foram decretadas pela coroa inglesa nesse momento para as 13 colônias. Todas essas leis, em geral, elas tinham como objetivo aumentar o controle da coroa, da metrópole, sobre a sua colônia. Todas essas leis criadas pela Inglaterra, elas acabaram gerando uma grande insatisfação na elite colonial americana e, principalmente após a lei do chá, essa insatisfação ela aumentou consideravelmente. A insatisfação dos colonos com a lei do chá acabou levando a um evento, a uma rebelião que ficou conhecida como Festa do Chá de Boston. A Festa do Chá de Boston aconteceu em 1773 e nesse evento o porto da cidade de Boston foi invadido por colonos americanos disfarçados de indígenas. Eles invadiram alguns navios da Companhia das Índias Orientais e eles lançaram carregamentos de chá ao mar. Ao todo, mais de 300 caixas de chá foram destruídas durante esse evento. Essa rebelião dos colonos americanos durante a Festa do Chá de Boston enfureceu as autoridades britânicas e a resposta dos ingleses com essa rebelião dos americanos aconteceu no que ficou conhecido como leis intoleráveis. As autoridades inglesas decretaram nessas leis intoleráveis a ocupação de toda a colônia de Massachusetts, onde ficava a cidade de Boston. Além disso, a presença das tropas inglesas naquela região foi aumentada. A coroa proibiu a realização de reuniões. Além disso, ela impôs a cobrança de indenização por todo o prejuízo que havia sido causado pelos colonos durante a Festa do Chá de Boston, e o porto de Boston ficou fechado durante período indeterminado até que essa indenização fosse paga. A repressão da Inglaterra gerou uma resposta dos colonos, e essa resposta ela se deu primeiramente a partir do primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Nesse primeiro Congresso Continental da Filadélfia, representantes de 12 estados, de 12 colônias se reuniram e escreveram um documento demonstrando a sua insatisfação com toda a repressão que havia sido manifestada pela Inglaterra. A resposta da Inglaterra a esse documento emitido durante o primeiro Congresso Continental da Filadélfia foi aumentar a presença das tropas inglesas na região, e isso acabou gerando o segundo Congresso Continental da Filadélfia. No segundo Congresso Continental da Filadélfia, reuniram-se os representantes das 13 colônias e nesse congresso, esses representantes eles acabaram chegando à conclusão de que o domínio colonial ele não era mais possível de ser realizado e que a independência das 13 colônias deveria ser realizada. Então, após o segundo Congresso Continental da Filadélfia, os representantes das 13 colônias acabaram chegando à conclusão de que era necessário conduzir a independência de todas as 13 colônias para pôr fim à repressão e à exploração que a Inglaterra estava exercendo, e isso acabou levando à proclamação da independência no dia 4 de julho de 1776. A declaração de independência das 13 colônias acabou gerando uma guerra das 13 colônias
contra a Inglaterra, e essa guerra ela se estendeu por 5 anos até 1781. Os 13 colonos saíram vitoriosos dessa conhecida Guerra de Independência, finalizada em 1781. Após isso, foram iniciadas negociações com a Inglaterra, e essas negociações elas levaram ao Tratado de Paris, onde a Inglaterra reconheceu a independência das 13 colônias em 1783. Com a independência das 13 colônias reconhecida pela Inglaterra a partir de 1783, o modelo político que surgiu nas 13 colônias foi, primeiro, o republicanismo presidencialista, onde um presidente era eleito em um período de 4 em 4 anos. Além disso, foi instituído também o federalismo, que dava grande autonomia para cada colônia, para cada estado, desenvolver leis que fossem de acordo com seus próprios interesses. Em 1787 foi promulgada a Constituição dos Estados Unidos. A Constituição dos Estados Unidos ela está em vigor até hoje, e de 1787 para cá ela sofreu 27 emendas, e as primeiras emendas que a Constituição americana sofreu ficou conhecida como Bill of Rights, que foi aprovado em 1789, que estipulou 10 emendas, que basicamente consistia e estipulava os direitos básicos que todo cidadão americano possuía. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de estarem curtindo e compartilhando o nosso vídeo, e também estarem se inscrevendo no nosso canal. Caso tenha alguma dúvida, nós vamos deixar aqui alguns links na descrição do vídeo para vocês estarem consultando depois. Espero ver vocês na próxima aula. Até mais!